De Estado dos Estados Unidos defendeu o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro depois da sua condenação na primeira turma do STF por coação no curso do processo. Sentenciado a 4 anos e 2 meses de prisão, Eduardo foi condenado por articular sanções junto ao governo americano contra magistrados da corte. Mas não, eles vêm com uma frase a seco assim, ó, não dão nem uma cuspidinha e já entram. Bando de vagabundo, vou falar para vocês. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos defendeu o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro depois da sua condenação na primeira turma do STF por coação no curso do processo. Sentenciado a 4 anos e 2 meses de prisão, Eduardo foi condenado por articular sanções junto ao governo americano contra magistrados da corte. Em nota, o governo americano afirma que a sentença é o mais recente episódio em um padrão de perseguição e guerra jurídica, lawfare, por parte dos tribunais brasileiros contra a sua oposição política. E que os debates políticos devem ser resolvidos por eleições democráticas e não por condenações. Diante dessa manifestação, o STF e o governo Lula avaliam que os Estados Unidos devem rejeitar um eventual pedido de extradição de Eduardo Bolsonaro. A percepção interna, principalmente no Planalto, é a de que uma recusa geraria forte desgaste político e fortaleceria a tese de falta de imparcialidade da justiça no Brasil. Vale lembrar que neste mês de junho, a Corte de Cassação da Itália afirmou que houve sim violação no direito de defesa da ex-deputada Carla Zambelli, porque, entre outros fatores citados, Moraes assumiu dupla função de julgador e vítima. E essa mesma interpretação poderia ser usada no caso de Eduardo Bolsonaro. Poderia ou não. Não é nem interpretação. É esse o fato. Se o crime foi de coação, se o réu condenado é o coator, a vítima é o coagido. Se a coação for impor sanções a alguém, esse alguém que sofreu as sanções impostas, foi a vítima, e a vítima é o Alexandre de Moraes. Então é mais claro ainda. E aí, Caivano, a gente tem a seguinte situação. Isso acontece, a gente já tem a negativa de extradição do Oswaldo Eustáquio, da Espanha, a negativa de extradição da Carla Zambelli na Itália, e daqui a pouco vai ter a negativa de extradição do Eduardo Talhaferro na Itália. Isso. E também a negativa de extradição dos Estados Unidos. O que vai sobrar para o Brasil? Quem que vai dizer que o Brasil é democrático? Cuba, Venezuela e Nicarágua? E Nicarália? E Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. China, esses países. Mas olha que interessante o que você falou. Foi tentada do Alan dos Santos, também não conseguiram. Foi tentada do Ramagem recentemente. Do Alan dos Santos eles queriam colocar na lista vermelha da Interpol. É. O Ramagem também ainda não andou o processo, mas já acabou, porque inclusive o próprio Lula comemorou, né, o fato dele ter sido preso, olha só, e dizer que entregou para o Trump o endereço do Eduardo Bolsonaro, o que até você comentou no dia, na hora. Cara, peraí, então se o próprio presidente está dizendo que tinha o endereço, por que não mandaram a carta rogatória, não é? Então, para a população que, mesmo sendo leiga, não dá para comprar esse barulho, porque de maneira internacional, lembrei agora, teve o Oswaldo Eustáquio na Espanha, você falou? Perdão, eu estou esquecido. Hoje eu estou esquecido, perdão. Então você vê que já tem um número grande de comportamentos internacionais dizendo, olha, tem problema aí no Brasil. Sabe o que está faltando? Você que está nos assistindo, está faltando a população dizer isso para si mesma. Opa, peraí, não é possível que todo mundo está falando algo e eu só estou certo? Não, é o contrário, pessoal. Se todo mundo está falando, você deve parar e observar, porque é isso que está acontecendo no Brasil. Nós temos uma tirania. E o Alexandre de Moraes é o principal artífice disso. Você precisa estar certo disso. Então, cabe aí ao Eduardo Bolsonaro, nesse momento, aguardar a decisão
dos Estados Unidos. Não sei nem se realmente o Alexandre de Moraes vai tentar mais uma vez, mas caberia ao Eduardo Bolsonaro esperar aí, porque parece que pode vir mais a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes de novo. Será? Eu duvido muito, hein? Não sei. Eu também acho difícil. Sei, acho difícil. A própria manifestação do Trump mostra que ele não gostou, assim, que ele acha que realmente foi muita injustiça, que é o que a gente discute aqui. Quem sabe, né? Ele não bota o olho lá e fala, vamos fazer alguma coisa. O Trump nem pensa no Moraes. Então, eu também acho que nem pensa nele. Assim como não pensa no Lula. Mas falou do Eduardo, utilizou a imprensa americana para falar da perseguição contra o Eduardo. Logo depois, o Departamento de Estado americano, o Estado, a máquina americana, se pronunciou, também mostrando a perseguição da justiça brasileira, de Alexandre de Moraes. Já tivemos Espanha, já tivemos Itália, ou seja, o mundo está se manifestando, já foi Europa, já Estados Unidos, está faltando realmente o brasileiro prestar atenção nisso. E o momento é agora, porque nós estamos às vésperas de uma eleição. Se a gente não conseguir colocar freios e contrapesos, como diz a nossa Constituição, de fato, no que está acontecendo dessa tirania do Poder Judiciário, aí eu não sei mais para onde nós vamos. E falando em Trump, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, acusou Donald Trump de inventar uma história. Depois que o presidente dos Estados Unidos disse a um canal de TV italiano que ela havia implorado para tirar uma foto com ele durante a cúpula do G7. Em entrevista à TV LA7, Trump disse o seguinte, aspas, ela me implorou para eu tirar uma foto com ela. Ela queria muito uma foto comigo. Eu não teria tirado, mas fiquei com pena dela. Fecho aspas. Vale destacar que a emissora não divulgou o áudio da entrevista. Em vídeo postado nas redes, Meloni disse estar surpresa com os comentários de Trump e garantiu que eles são completamente inventados. Vamos assistir. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali... Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.